pessoal, eu estou muito feliz hoje que eu estou recebendo a Ana Lisboa aqui no nosso espaço, no espaço da SBDCs. Seja bem-vinda, Ana. Estou super feliz que você está aqui com a gente. O prazer é todo meu, né, Fábio, de estar aqui compartilhando contigo tanta coisa boa e ver que a gente tem muita coisa em comum. Muito bacana. E eu estava conversando com a Ana a respeito das perguntas que eu recebi, né, das pessoas a respeito da constelação familiar, principalmente do direito sistêmico. E uma delas é a atuação do profissional na área, da responsabilidade que o profissional tem naquilo que ele está fazendo. Então, Ana, eu queria conversar com você um pouquinho a respeito disso, que você também desse a sua opinião, porque eu acho que é um tema muito importante. Hoje a gente vê que tem assim, um boom das constelações e até mesmo, né, do direito sistêmico, e as pessoas às vezes não entendem o real sentido e propósito dessa função, né, de estar a serviço. E esse propósito ele gira em torno de serviço, de servir a algo maior, né, Fábio? Então, primeiro o profissional precisa entender o porquê ele escolheu o direito, né, o porquê ele escolheu fazer essa justiça, olhar para o próprio sistema dele, né, e depois aí sim ele vai conseguir auxiliar e caminhar ao lado do cliente. E eu vejo que as pessoas querem pular etapas, né, e é aí que vem o risco. Quando o profissional, seja ele advogado ou terapeuta, ou enfim, ele quer fazer uma formação a jato, né? Essas promoções que a gente diz assim, fast food, fast cura, né? Fast cura, que é bem isso, é como se fosse um fast food, você chega, paga e pega o certificado. E o Sam fala muito disso, né? Não confie em profissionais que buscam somente o certificado, porque eu acho que a formação de constelador, ela exige no mínimo um processo de autoconhecimento tão grande interno que você, é uma frase que eu gosto muito da Cristina, você só leva a pessoa até onde você já foi, né? É impossível que um constelador, um advogado, um médico, qualquer pessoa, né, dentro dessas profissões da ajuda, faça algo pelo outro que ele não fez para si próprio ainda, ou que ele não aprendeu. Então, todos os profissionais que têm essa vontade, impulsionados por outra coisa que não a estar a serviço da ajuda, né? Estar a serviço de ganhar dinheiro, estar a serviço de qualquer outra coisa de reconhecimento e não a serviço realmente das ordens da ajuda, do seu propósito maior, acaba até dificultando e piorando, né? Porque a gente está falando de saúde mental, né? A gente está falando de algo muito delicado, então você pode, como a gente estava conversando, retraumatizar alguém. Sim. Eu acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande nesse trabalho que nós estamos fazendo, porque estamos mexendo com a vida de outras pessoas, trabalhando com a vida de outras pessoas. E como olhar para o outro e querer resolver as questões do outro se eu não consigo resolver as minhas próprias questões? A gente estava conversando sobre isso, eu gosto de trazer aquilo que eu passei, as minhas vivências, para mostrar para as pessoas que nós não somos perfeitos, muito pelo contrário, nós que estamos nesse lugar de facilitadores, nós temos as nossas questões que vão aparecendo também no decorrer do tempo, no decorrer da vida. E é importante a gente olhar para isso para que a gente possa mostrar para as pessoas, olha, eu também passei por essa situação e para mim funcionou dessa forma. Para você, pode funcionar de uma forma diferente. Exatamente, né? Mas você já passou pelo caminho, então é mais fácil de você conseguir acompanhar aquela pessoa por ali. Sim. Porque já trilhou, né? Já tem esse caminho interno. Você já sabe o quanto vai doer ou não, o que ela vai sentir ou não. E até mesmo tem muita gente que fala, nossa, Ana, como é que você, quando acontece a constelação, né? Como é que você sabe tudo isso, decorou os sintomas, decorou o que está acontecendo pela própria fisionomia, né? E a gente fala, eu já passei por isso, porque durante as formações a gente é 100% vivencial, né? Você vive, você entra em papel de filha, de mãe, de todas as formas possíveis, então você sente aquilo no seu corpo. Sim. O que não é possível numa formação assim, a jato, porque você não consegue viver aqueles sentimentos, então você não vai conseguir entender a pessoa, ver e compreender a dor dela se você não sente aquilo. Não vai fazer sentido para você. E é uma coisa importante. Ana, quantas formações você já fez? 4. De constelação. Fora extensões e
E cursos, todos os cursos que aparecem a gente fala. Mais ou menos parecido Os com ele. intensivos, enfim, toda vez que tem alguma coisa de direito, fora as extensões de direito sistêmico, mas constelação mesmo foram 4. Foram 4. Então, 3 ao mesmo tempo, né? Eu fazia Florianópolis, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, assim, teve 1 ano e meio que eu passava quase todos os finais de semana informações, porque quando eu tava num, tava no outro. Mas foi maravilhoso. Mas foi um processo é um processo é uma jornada de autoconhecimento, né? Para que depois você possa passar para outras pessoas. Eu digo, inclusive, para os meus alunos, a gente, lógico, tem uma primeira formação, mas é importante sempre buscar outras formações, né? E é um percurso. Quando eu comecei a fazer constelação, fiz minha formação acho que 6 anos atrás, a primeira, eu já fazia o coaching sistêmico com a utilização dos bonecos, mas para começar a fazer constelação eu demorei 1 ano para fazer constelação com pessoas, porque eu olhava e eu falava, isso precisa ter muita responsabilidade no que a gente está fazendo. Então eu demorei 1 ano para começar esse processo e comecei devagar, comecei aos poucos. E é o que eu falo para os meus alunos, claro, cada um tem o seu tempo, mas é importante a responsabilidade, você entender o que é que acontece naquele campo, respeitar as pessoas que estão, principalmente ali, que estão trazendo suas questões. É entender, eu acho que o maior problema disso tudo, né, das pessoas quererem pular as etapas, é simplesmente compreender as ordens. É a questão da hierarquia e da ordem. Sim. Você tem um posicionamento de onde você está, do que você aprendeu, respeitar as pessoas que vieram antes, o conhecimento que se tem e o limite que você pode ter em determinado campo. E ao mesmo tempo com o cliente, porque o terapeuta que se coloca maior do que o sistema do cliente, ele não consegue auxiliar. Porque você está sendo o último. A história já foi vivida, o conflito é dele, ele quem sofre. Você foi chamado e é o último a chegar. E o grande erro disso tudo, se você não tem, se você não vive os princípios e compreende eles, e ainda assim é muito complicado, é desafiador pra gente, né? Todos os dias respeitar estritamente esses princípios, porque é humano, a gente vai o tempo inteiro... A nossa intenção de ajudar é grande. Fazendo isso. Então, é realmente voltar pro teu lugar, né? Compreender, não, dentro disso eu sou o menor aqui, e daqui eu posso te auxiliar, e não é te ajudar a pegar e sair fazendo os movimentos. Fazer, né? Pegar na mão e achar que vai fazer pela pessoa. Exatamente. E é o que o profissional, que o advogado muitas vezes faz. Né? Acredita que está pegando, pega a questão do cliente para si, coloca, né, dá a mão para o cliente. É o famoso deixa comigo. Deixa, né, comigo. Eu falo muito nas palestras que eu faço na OAB, que quando a gente faz a questão das ordens da ajuda, é dizer que a primeira coisa que a gente faz para o cliente é: qual é o teu problema? Deixa comigo. Em seguida, quando ele fala, deixa comigo que eu vou resolver. Então isso gera uma imagem na cabeça da pessoa de realmente, ó, agora é seu. Eu tô delargando, né? Exatamente. E aí aquele cliente que vai te ligar domingo, dia das mães, ele vai ligar de madrugada. Por quê? Porque você pegou o problema dele e ele entende realmente isso. Você disse isso pra ele. Né? Então... E ele se sente, uma criança, porque o cliente se coloca num papel de criança e o outro é que vai ter que fazer algo por ele. E quando a resposta é negativa, o cliente sente o quê? Raiva, né? Foi o advogado que não fez o que deveria ter feito, não foi o suficiente, não cuidou da minha causa. Eu vejo muitos clientes que vão pulando de advogado em advogado. Total. Porque eles buscam o pai, né? Sim. Eles buscam alguém que resolva aquilo para eles. Então o cliente ele já chega numa posição que você tem que saber lidar e identificar qual é a fase do luto que ele está vivendo com aquele conflito. Né? E ele já chega buscando o salvador. Se você entra nesse triângulo, né, e se coloca, não, agora eu vou salvar você, você é a vítima e esse aqui é aquela pessoa que lhe abusa. Se você não resolve, naquele mesmo momento que você não resolveu, ele exclui você e coloca você na posição de perpetrador, né? E até esquece do outro. Porque se você perde o processo, ele não culpa o outro, ele culpa você. Então a raiva não é nem pro réu, a raiva é de você. Então é bem isso. Então são papéis invertidos, né? Muda. Tudo trocado. Então, assim, é muito, muito importante
as pessoas que estão procurando, os profissionais que estão olhando para isso, né, que olhando agora para o direito sistêmico, querendo utilizar, que realmente vá atrás de uma especialização, que busquem cursos, que não olhem, eu digo assim, não é só uma formação, mas ir atrás de várias formações. Lembrando, eu acho que assim, o que a gente já fez em cursos, em formações, e não só na área de constelação, mas, por exemplo, do coaching, da PNL, eu fiz psicologia positiva, análise de perfil comportamental, então assim, são ferramentas também que são importantes para que para que a gente consiga se entender. Sim. E a partir disso consiga entender também as outras pessoas. Quando elas trazem uma questão delas, o que está por trás, né? Então a gente consegue identificar do nosso lugar, né? No nosso papel. Isso é muito importante, né? Porque existe essa tendência, né, das pessoas falarem, não, mas existe uma rixa entre psicólogo, constelador. Assim, gente, eu nunca convivi com essa rixa, sinceramente, porque tenho trabalho com psicólogas maravilhosas, a gente tem essa indicação. Por quê? Porque se respeita de novo a hierarquia. Se você sabe o seu papel, você sabe que você é constelador, você sabe que você é advogado, você sabe o que está fazendo, você não interfere no papel do outro. Então não tem porquê existir uma briga ali, né? A gente está indo até um certo limite, até o limite de uma boa formação. Porque uma boa formação não vai dizer para você que agora você é psiquiatra, psicólogo, qualquer coisa do tipo. Ela vai te colocar no seu lugar, né, de ajudante. Então, trazer para dentro da profissão da advocacia, que já é uma profissão de ajuda, ferramentas que façam possível essa ajuda ser efetiva. Sim. E para você, como advogado, para que fique mais leve, porque, enfim, a saúde mental do advogado é algo que vem se discutindo muito hoje em dia. Quantos advogados, e eu digo que até tem um artigo no nosso blog que eu escrevi já tem um tempo, e eu falo da depressão. Nossa, porque muitos advogados sofrem de depressão e isso é uma coisa que não é comentada, porque nós somos vistos como super-heróis. Não, o advogado ele não tem problema, ele não tem família, ele não tem final de semana, ele não tem nada, então ele é um herói, ele precisa ser um herói. E quantos aí estão passando por dificuldades com a saúde física, mental, né? E até mesmo a gente fala espiritual, e não conseguem se desvincular disso, porque preocupam-se muito com o que os outros vão pensar. Porque dentro das universidades é passada essa figura, né? Agora você sobe no salto, você coloca a gravata e você vai ser o grande. Então a gente tende a chegar realmente com tudo que nos foi ensinado frente ao cliente como o grande. Mas se o conflito é dele, e até ele chegar, eu falo dentro do nosso escritório, ele já ensaiou, né? Até ele pensar, procurar você como advogado, chegar lá, ele já ensaiou toda a história que ele vai contar. Então, verdade. Aí a gente vai tentar resolver e pegar essa história para nós, tendo todas as nossas histórias também. Não tem, nós advogados somos seres humanos, né, gente? Nós temos férias também, né? Nós temos família, e dentro de tudo que acontece dentro do nosso sistema, nós também temos os sistemas dos clientes. Então, é nossa responsabilidade também fazer bem para nós e para o cliente. Uma outra coisa, também é importante que as pessoas entendam que esse atendimento sistêmico não significa que vai resolver a questão do cliente. A gente foi lá no nosso escritório, nós fizemos um atendimento sistêmico antes, não vai ter processo, não vai ter conflito. Não é bem isso, né? Não é. E aí se tem essa expectativa, né? Se gera essa expectativa muito grande. Não, agora eu vou fazer uma constelação e vai resolver. Um milagre. Na hora. Vai chamar o fulano aqui e ele vai me dar meu filho. Não. Talvez o processo também seja essencial. E isso o advogado sistêmico vai conseguir identificar, né? Se é necessário ou não aquele processo, porque o processo também faz parte. E existe muito essa cultura de que não, agora a cultura de paz exclui o processo e a gente... Gente, tem pessoas que têm tempo, né? São as fases que a gente fala, né? São as fases do luto para resolver um conflito. Por exemplo, uma separação, né, Fábio? É um luto de uma pessoa viva. Sim. Porque você tem que se despedir de algo e ainda continuar vendo aquela pessoa, e talvez dela com outra pessoa. Então,
Se a gente rompe e força um acordo no primeiro momento, através de um atendimento sistêmico forçado, né, de interferência, não vai dar certo também. Não. Porque essa pessoa talvez precise manifestar alguma coisa e chegar em um determinado momento do processo, você vai conseguir conduzir o processo de outra forma, claro que não com a agressividade que é comum aos advogados de litígio, introduzindo as palavras certas nas petições, que vai chegar um momento que o outro vai entender. Sim. E aí vai ser resolvido realmente como precisa. Então, não é sempre, né, que se faz. Os índices são altíssimos, como a gente sabe. Sim. E também é uma abertura para que futuramente possa existir um acordo. Para que as partes possam se conciliar, possam encontrar uma solução. Porque né? o posicionamento já é outro, né? Sim. Não é de chegar para lutar. Sim. E também o advogado entende que até mesmo a forma como ele vai peticionar é diferente. Não é uma forma em que ele vai iniciar atacando a outra parte. Exatamente, isso é muito importante, eu vejo muito isso. Petições em que o advogado, ele coloca às vezes o sentimento dele, o cliente nem sente tudo aquilo, nem sente toda aquela raiva, né? E a gente precisa entender de novo a responsabilidade do profissional, que as pessoas vão ler aquilo que a gente escreve, né? E que talvez não só elas, ou uma família inteira. Sim. E aí você cria todo um sistema de raiva, né? Um conflito ainda maior com as suas palavras, que talvez não seja da pessoa. E às vezes o advogado está emaranhado com uma questão dele e vai usar o processo de seu cliente para poder manifestar algo que é interno. É interno, nossa. Eu peguei um caso muito assim esses dias e eu identifiquei. Eu ingressei com uma ação que infelizmente a gente não conseguiu um atendimento sistêmico, ela não estava disponível para um acordo, ainda doía muito na outra parte, uma minoração de uma revisional de alimentos, para minorar os alimentos do filho, que já tem quase 18 anos, já trabalha, né, mas a mãe ainda insiste, e o próprio filho de 17 anos diz que não quer mais aqueles alimentos, mas a mãe ainda insiste que ela quer, ou seja, é algo dela. Pois bem, não conseguimos, dentro do atendimento sistêmico, se fez a ação. E na contestação, a advogada escolhida tinha uma história de vida idêntica. A mãe que criou o filho sozinha e que tem essa raiva dos homens. E aí ela escreveu na petição algo assim, sabe? Ela escreveu a petição como se os alimentos fossem para ela. E aí eu li aquilo e na réplica eu fiz questão de dizer, vamos voltar ao conteúdo do processo, que é o adolescente? Nós estamos discutindo alimentos para a criança e não para a esposa. Mas você via que aquilo tinha tantos sentimentos, tanto ódio nas palavras, que com certeza aquela advogada estava emaranhada naquilo, sabe? Porque era a história dela, não era... Era a história do cliente, somado com a dela e com a raiva dos homens e dos pais de criar o filho daquela forma. Então, somatizou, sabe, tudo. E isso emaranha a gente de uma forma, né? E aí, a outra parte que recebe, eu nem passei o conteúdo da contestação para o meu cliente, porque se eu passo aquelas palavras de ódio, ele ia dizer agora que não quer mais acordo, sou eu. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado com a responsabilidade do que a gente escreve dentro dos processos. Né? E porque a gente tem que entender que não é só o outro advogado que vai ler. Sim, é verdade. Vai longe. Tem muita coisa, né? Então, pessoal, é isso. É importante cada um de nós entendermos a nossa responsabilidade em relação àquilo que a gente está fazendo. A constelação familiar, assim como qualquer outra técnica, abordagem ou filosofia, elas precisam ser vistas de uma forma muito respeitosa e ser feita, inclusive, de uma forma muito respeitosa em relação aos nossos clientes e a nós mesmos, né? Exatamente. Então, quero agradecer, Ana, por você estar aqui conosco hoje, por fazer essa entrevista para nós. Gratidão, gente. Obrigada.